Olá! Mais um dia, espero que vocês estejam gostando desse conteúdo, espero que vocês gostem do que eu vim falar aqui para vocês hoje, que eu fiz com muito carinho. Estou me sentindo muito feliz e muito honrada de estar aqui com todos vocês. E hoje eu vim falar de um assunto que é de extrema importância, que a gente vai deixando de lado, a gente vai cuidando de todo mundo e a gente esquece de cuidar da gente, que é a nossa saúde. É muito importante a gente estar com o nosso corpo em ordem. Lembre-se que eu não estou falando de estética, eu estou falando de saúde, para que realmente o nosso corpo ele esteja na maior e melhor condição, para que a gente consiga envelhecer saudável, com bastante disposição, bastante energia, sem a gente chegar lá na frente, né? A minha avó, ela faz parte de um grupo de terceira idade e ela sempre fala que a grande questão que eles falam ali o tempo todo é do arrependimento, de não ter feito antes, de não ter cuidado antes. Então tem pessoas com lesões, pessoas com dificuldade de se locomover, pessoas com dificuldade por causa de cálcio, por causa de musculatura, e que sempre falam, poxa, se eu tivesse começado antes, hoje minha vida seria muito mais confortável, muito mais feliz, talvez eu não dependesse das pessoas como eu dependo. Então, realmente é muito sério e muito importante essa pauta. Eu não poderia passar uma Semana da Mulher sem falar disso. E para isso eu trouxe para vocês algumas considerações que você precisa parar para pensar. A primeira delas é a alimentação. A alimentação, ela é responsável pela nossa energia, pela nossa disposição, pela manutenção dos nossos órgãos, pela reposição das nossas células, né? Todo o desenvolvimento do nosso corpo, todo o fluxo do nosso corpo, ele parte da alimentação. Então, é muito legal você fazer opções por alimentos mais saudáveis, né? Quando você vai num nutricionista, quando você vai num profissional, eles sempre falam da questão de você sempre que tiver uma dúvida em relação à alimentação, pensar do que viria organicamente pra gente, ou seja, o que vem da natureza. A gente não pega um McDonald's numa árvore, por exemplo, apesar de amar o McDonald's. Mas é importante a gente pensar nisso. Legumes, verduras, frutas, para realmente a gente nutrir o nosso corpo com o melhor que a natureza tem para oferecer. E no Brasil é legal porque a gente tem uma diversidade gigante, então dá para a gente sempre comer coisas diferentes e realmente ter uma saúde muito mais legal. O segundo ponto que eu quero colocar para vocês é uma atividade física. A atividade física, além dela manter o nosso corpo saudável, tem a questão da musculatura, né? Que com o tempo a gente vai perdendo colágeno, a gente perde cálcio, né? Enfim, tem um monte de coisas que a gente vai perdendo ao longo dos anos e que com uma atividade física você fortalece. Então, uma vez fortalecida, você consegue ter uma qualidade melhor. Então, pensa de novo na velhice, né? Uma facilidade de locomoção, você conseguir levantar, sentar tranquilamente, né? Se manter para tomar um banho. Parece distante, mas passa tão rápido, não é? Olha, esse último ano fez assim que a gente nem percebeu. Então é muito importante. Com atividade física, normalmente a gente sempre associa a uma atividade física só. Então eu, quando falo atividade física, eu penso em academia. E não tem só isso, a gente tem a opção de natação, hidroginástica, tem luta, tem pilates, yoga, existem várias opções. E é importante, na hora que você for optar por fazer uma atividade física, escolher uma que você realmente sinta prazer para fazer. Porque é algo que não é pontual, né? Você não vai fazer alguns dias, você tem que fazer por um bom tempo, de preferência o resto da vida. Então, escolha algo que realmente te dê prazer e que te satisfaça. A outra questão é a sexualidade. As mulheres, elas menosprezam em alguns momentos a potência que ela tem no corpo dela. E não porque elas não querem, mas eu entendo que talvez porque elas não conheçam. Então é muito importante você explorar o seu corpo, entender o que te dá prazer, né? Eu sempre falo com as minhas clientes, se o seu marido, se o seu parceiro foi numa loja pegar uma bolsa, ele vai escolher uma para te dar de presente? Ele vai escolher uma conforme o seu gosto, com o que você gosta, com o que você vai ficar feliz. E quem disse para ele é você. Você falou o tipo de bolsa que você gosta. E por que dentro da sexualidade a gente não faz da mesma forma? Entende como o nosso corpo funciona para a gente poder falar por outro aquilo que realmente a gente quer e que nos satisfaz, não é? A outra questão é a espiritual. É de extrema importância a gente se conectar com algo que a gente acredite.
A gente está num momento de pandemia, num momento onde a gente teve muito medo, né? A gente ficou muito inseguro em relação aos nossos familiares, em relação à nossa própria vida, o que aconteceria. Estamos ainda dentro desse momento. E quando a gente não tem nada para se apegar, quando não tem uma esperança, quando não tem uma certeza de que as coisas estão acontecendo da maneira como deveria acontecer, para um bem maior, né, para um desenvolvimento, para um crescimento, as coisas ficam muito mais desesperadoras. Então, cada uma dentro da sua fé se conecte, converse, né, peça, agradeça, honre cada situação que tenha na sua vida. E o mais importante de tudo, que pelo menos é assim que eu interpreto, é seja grato por tudo que acontece na sua vida. Tanto os problemas, as dificuldades, quanto as coisas boas, elas só vêm para agregar. E se a gente conseguir entender isso, a nossa vida vai criando uma fluidez e uma leveza muito maior. E o último ponto é a saúde emocional. Como eu falei, a gente está num período muito difícil, muito complicado. Então, a gente conseguir entender e organizar os nossos pensamentos, os nossos sentimentos e as nossas emoções vai fazer com que a gente passe por esse período com muito mais facilidade, né? Que a gente consiga entender e absorver tudo que está acontecendo de uma maneira positiva, de uma maneira que realmente a gente consiga agregar valor e não só sofrimento e dor. Então, se você tiver, procura um profissional, um psicólogo, um psiquiatra, de repente alguma terapia alternativa também. É importante que você tenha alguém para te dar suporte, para você conseguir falar sobre o que você pensa, sobre o que você sente, para você se sentir muito melhor. Tá ok? Espero que vocês tenham gostado desse encontro de hoje e amanhã é o nosso último encontro. Eu já tô super ansiosa para me despedir de vocês. Até mais!